Olá, aqui Tomás Fred com você, neuroradiologista, e hoje eu vou trazer um dado muito importante. Eu vou ensiná-lo a fazer a diferenciação entre coleção subdural, higroma ou hematoma subdural crônico de proeminência subaracnoide, aquela proeminência que ocorre no espaço subaracnoide com a atrofia, com a redução volumétrica do parênquima. Se você ainda tem dúvida em diferenciar isso no exame de ressonância magnética, você me segue que eu vou trazer aqui para você a dica de como diferenciar. Então, vamos começar aqui com os dois casos, um caso do lado esquerdo da tela e o outro do lado direito. Eu desafio você que está me assistindo a descobrir qual que tem coleção subdural e qual que é a proeminência do espaço subaracnoide. Será que você consegue me falar agora, nesse momento? Eu garanto que no final do vídeo você vai conseguir falar. Então vamos lá, vou começar com o primeiro caso, para você mostrando aqui, paciente com coleção subdural crônica ou higroma subdural, independente de qual que seja, um hematoma subdural crônico ou higroma subdural. Reparem aqui que esse paciente eles têm a coleção aqui ao redor dos hemisférios cerebrais, e esta coleção ela não tem vasos passando dentro. Então aqui eu não vejo vasos cruzando, pequenas veias em ponte cruzando aqui o espaço, essa imagem de licórica, essa proeminência licórica. Então eu sei que isso aqui, então, se não tem vaso passando, não tem veia em ponte cruzando, isso aqui não é proeminência espaço-subaracnoide, eu tenho uma coleção aqui. Tá? Então essa é a primeira dica, é a grande dica. A dica é: procure vaso passando no meio, a veia em ponte cruzando no meio. Se não tiver, é higroma subdural ou hematoma subdural crônico, independente, é uma coleção dentro do espaço virtual subdural, da subdura. Vou colocar aqui o plano coronal desse paciente para você ver melhor. Repare que o coronal é muito bom para ver aqui, aracnoide deslocada. Então o conteúdo aí, a coleção no espaço subdural, deslocando a aracnoide. Reparem que as veias aqui, os pequenos vasos, eles estão contidos, né, pela coleção. Não existe vaso cruzando esta coleção. Essa é a grande dica para você diferenciar. Vamos ao próximo caso, paciente idoso com atrofia do parênquima e com essa proeminência do espaço subaracnoide. E eu já sei que não é coleção. Por quê? Porque eu vejo os vasos cruzando esse espaço licórico, passando para o meio do espaço licórico. Então, se eu vejo o vaso, eu sei que isso aqui não é coleção subdural crônica, não é higroma subdural. Busque pelas pequenas veias em ponte cruzando esse espaço subaracnoide. Se você vê isso, você sabe que não é coleção, que você está diante de um quadro de atrofia encefálica. Vamos ao plano coronal, aqui mostrando para você então, mais uma vez. Olha só que interessante, eu vejo bem no plano coronal os vasos cruzando o espaço subaracnoide, proeminência espaço subaracnoide. Eu não tenho coleção subdural, não tenho hematoma subdural crônico, não tenho higroma. Então aqui, mais uma vez, mostrando um lado, um paciente em comparação ao outro. Agora você já sabe ver a dica de como diferenciar as coleções. Então aqui eu tenho a coleção higroma subdural ou hematoma subdural crônico sem os vasos cruzando, e aqui do lado direito eu tenho os vasos passando no espaço subaracnoide. Eu consigo falar que isso aqui é atrofia encefálica, eu não tenho coleção neste paciente. E aqui, por último, eu trago um artigo antigo, muito interessante da JNR, mostrando o esquema. Eles determinaram como o nome de cortical vein sign, o sinal da veia cortical, ou que nada mais é, são as veias em ponte cruzando aí toda a anatomia cerebral. Então aqui mostrando paciente normal, esse é o seio sagital superior, aqui mais espesso a dura mater, o espaço subdural aqui potencial, né, aqui nessa região, a aracnoide, a pia mater e o encéfalo. Então reparem que aqui eu tenho as veias em ponte que cruzam da dura em direção ao parênquima, e elas passam normalmente de um espaço para o outro, um paciente normal. Com o tempo, se existe um paciente idoso com atrofia do parênquima, o parênquima vai reduzindo, atrofiando, reduzindo o volume, com isso as veias vão sendo
esticadas, né? São puxadas em direção ao parênquima lá da superfície dural, mas elas atravessam livremente o espaço subaracnoide. Se eu tenho coleção, independente se é um hematoma subdural crônico ou um higroma subdural, essas veias não atravessam a coleção, porque elas são empurradas pela aracnoide, tá? Então são deslocadas aí pela coleção. Eu não tenho a veia passando, portanto, através de um hematoma subdural crônico ou de um higroma subdural. Aqui, imagens do artigo, diferenciando a proeminência do espaço subaracnoide com a veia cruzando essa coluna licórica, de coleção em que as veias são deslocadas pela coleção, eu não tenho vaso ultrapassando a coleção. Então, essa é a grande dica, o vaso atravessando o espaço aracnoide, que indica atrofia, e se ele não atravessa o aracnoide, indica coleção subdural, higroma subdural ou hematoma subdural crônico. Então é isso, eu espero que você tenha aprendido essa diferenciação importante na prática diária da neurociência, da neurologia. Se você não é nosso assinante no canal do YouTube aqui da NeuroSky, assine, por favor, para ter acesso a conteúdos gratuitos. E se você não conhece a nossa plataforma de ensino, em neurosky.med.br, a maior plataforma de ensino da América Latina e talvez do mundo de neurociências. Entre lá para ter conteúdos exclusivos. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.